Cláudio Eduardo Alves da Silva. Ele é engenheiro civil e perito fundador da Prevent Engenharia, que acaba de completar 20 anos, né, Cláudio? No setor condominial, atuando principalmente na elaboração de laudos técnicos de engenharia e como assistente técnico em processos judiciais. Ele é consultor especializado em fachadas, estruturas e impermeabilizações e também é formado em direito imobiliário e patologias de edifícios. Ele vai apresentar agora a palestra O Segredo para uma Construção Eficiente. Obrigada, Cláudio, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. E bom dia a você que está nos assistindo via YouTube. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Andréia e valorizar, né, o Para a Construção, porque nós também tivemos muita sinergia com a missão do site, com o propósito, que é levar conhecimento, levar informações, seja você o incorporador, o construtor, o síndico, a administradora, quem faz uma reforma num apartamento e, principalmente, também o consumidor, o cliente final, que eu entendo que é o desejo. Queria também parabenizar o Vinícius pela apresentação e ficou um pouquinho nervoso com ele, porque ele já contou parte do segredo. Mas faz parte. Não é tão segredo assim. Essa aqui. Bom, só para contextualizar um pouquinho, eu vou passar para vocês uma história, e essa história ela é baseada em casos reais. Os personagens são fictícios, mas são baseados em cases de atendimento. E acredito que a gente vai permear a mensagem e mais à frente a gente procura passar a questão do segredo. Eu trago um exemplo aqui para vocês imaginarem no momento em que vocês recebem uma conta de água e essa conta de água vocês olham o valor e se assustam. Lá naquela conta de água, provavelmente você tem um problema que você não sabe quando ele ocorreu, mas você sabe que no momento de receber uma conta a cada 30 dias, naquele mês você se espantou com o valor pago. E é justamente essa situação que depois eu vou voltar lá depois da palestra, mais no finalzinho da palestra, para a gente fazer um exercício. Parte o Vinícius já contou aqui nesse exercício como a coisa vai se dar. Imagine então que lá na conta de água vocês tenham uma taxa que vocês vão verificar que houve um aumento, e quando aumenta aquela taxa, você também vê que aumenta o consumo de água e também, igualmente, a taxa de cobrança de esgoto. E, fatalmente, se você se enquadra numa taxa muito maior, o imposto a ser pago a essa conta também será proporcional a esse consumo que extrapolou essa medição. Então, o Vinícius falou um pouquinho da questão de você ter medidas de processos, controles de processos. A gente volta um pouquinho mais adiante. Muito obrigado. E, com base nesses cases e esses anos de atendimento, montei uma história para vocês. E, agora, a gente vai entrar na historinha que eu batizei de os bastidores do sonho da casa própria. No elenco estão João, Maria, o incorporador, o construtor, a Marisa, que é da administradora, o síndico, engenheiros Paulo, Luciano e Adriana, são personagens fictícios, e participação especial, temos o corretor, a moradora do apartamento vizinho do andar de cima, o perito e o advogado. Bom, é uma história, então a gente começa lá com o sonho. Então era uma vez João, um cara trabalhador, e que sempre teve o sonho da casa própria. E João tinha uma vida muito simples, com a sua família, com seus pais, e sempre morou de aluguel. E agora ele está apaixonado por Maria e deseja constituir família, só que ele faz questão de ter um imóvel próprio. Então ele trabalha desde cedo e tem lá suas economias e um carrão que é o xodó dele lá. Então João fala com Maria e eles decidem ir até a estande de imóveis para verificar os apartamentos que estão à venda.
Então, lá ele tem contato lá com os corretores, com os estandes, com as oportunidades, e o corretor é quem diz lá para ele, apresenta o imóvel e diz para ele o que ele pode fazer naquele imóvel. E depois de muitas visitas, eles decidem fazer a aquisição de uma unidade, que alguns falam que são gardens, né, unidades no térreo que tem um quintal, tem uma área anexada à unidade, e eles decidem por essa compra, pelo diferencial deles estarem no térreo, e como eles sempre moraram em casa, tiveram essa sinergia com essa unidade. Então, nós vamos mostrar também outros personagens, outro lado da história. Então, lá no escritório da construtora, as coisas não estão num ritmo muito bom, né? Estão num ritmo frenético, mas as contas e os prazos estão muito apertados. Então, mês a mês, eles fazem reuniões e percebem que o empreendimento vai fechar no negativo. E ainda tem muita pressão do incorporador, o contrato não permite adendos e tudo mais que eu tenho certeza que o personagem do construtor vai se familiarizar com a situação. E dessa situação, muitas decisões, né, que ele reclama ao incorporador são tomadas por falta de projetos específicos, ou a qualidade desses projetos, e acaba fazendo com que lá o mestre de obra, os engenheiros, a equipe da obra dele, tomem atitudes, né, baseado em às cegas, porque não tem projeto. Ok? Então, esse é um lado da história. Do outro lado, né, o outro lado da história tem um outro ponto de vista, tem uma outra história. A incorporadora sofre a pressão do banco que ameaça não pagar a parcela de financiamento pelo atraso da obra. E, juntamente com a dificuldade dos atendimentos à municipalidade, ele também cobra ajustes lá, o município cobra ajustes ao projeto para a liberação final. Então, é uma corrida à certificação da edificação. Do outro lado, os adquirentes estão cobrando os prazos, né? Está atrasada a obra. E mais ainda, ele tem um incorporador, um relacionamento muitas vezes desgastado já com a construtora, pelo atraso, e também por alguns processos que ultimamente vêm sendo ingressados alguns clientes e condomínios, que já estão com unidades entregues, vêm cobrando da incorporadora os pontos de garantia. Agora lá, João e Maria fazem contas, né? Então tá com a vida agora apertada, então concentram lá os seus finais de semana agora em visitas às lojas de estandes, armários planejados, né? Consultas de lojas de material de construção para material de acabamento, e agora soma lá, ele tem uma ajuda lá, o casal do tio, que ele, além de ser tio e padrinho, né? Ele sempre trabalhou na construção civil, então ele está dando apoio lá para o casal. Então, as contas estão apertadas e o máximo que pode acontecer é a parcela esperada, né, lá no estande de venda de R$300 para o valor do condomínio. É o máximo que eles estão contando, senão vai estourar. Esse é o cenário lá do João e da Maria. Aí entra agora um novo personagem, a administradora, e a senhora Marisa acabou de enviar um relatório para o incorporador, dizendo que minimamente, se não tiver uma parcela de R$680, as contas não vão fechar lá no condomínio. Aí vem a história por trás da história. Num bate-papo entre amigos, Paulo, que é amigo do engenheiro Luciano, está reclamando, né, Paulo é projetista, ele está reclamando que o mercado está difícil e que ele está fazendo até a complementação de renda sendo motorista de aplicativo. Já o Luciano disse que ele montou uma empresa, né, e atende construtoras, e está com vários contratos, e ainda disse que a esposa Adriana, que também é engenheira, está ganhando um dinheirinho vendendo RT lá na internet para fazer reforma de apartamento. O Paulo sempre está aconselhando o Luciano que isso é uma furada, né, sempre tomar cuidado, atender norma, fazer projeto, né, porque o Paulo é de Projeto Futebol Clube, da minha linha, e está sempre dizendo lá para o Luciano, toma cuidado. Aí o Luciano fala que o mercado não é assim, que se ele fechar com os projetos vai sair mais caro e ele acaba não tendo cliente. Então, essa é a visão, outra história. Aí o casal, João e Maria, já estão casados, mas como demorou a entrega do empreendimento, eles não estão morando juntos ainda.
Então, chegando a segunda data prometida pelo incorporador, eles estão lá com o tio, né? O tio já fez todas as contas na ponta do lápis e o tio pretende lá, né? Falou que o imóvel está muito fraquinho, precisa aumentar as tomadas, precisa fazer aquela churrasqueira lá que o pessoal quer lá no quintal, né? Porque eles têm um quintal no apartamento, então eles estão pretendendo fazer esse processo para aqueles almoções de família no domingo. Aí a gente imagina que parecia que tinha chegado ao fim do arco-íris, né? Tudo começou lá no sonho. Então, no dia da entrega, Marisa, que é da administradora, vai falar lá sobre as regras do condomínio e vai falar da taxa de condomínio. E bastou ela falar do valor da taxa do condomínio, que em tese não condiz com a taxa prometida, o caos já se instalou na Assembleia, né? E lá o João perdeu a paciência de vez e ainda conheceu a tal da ART que ele tinha que fornecer para que o sonho dele, da churrasqueira, né, da obra que ele pretendia fazer, pudesse ser liberada pelo condomínio. E ainda recebeu uma ajudinha lá do morador, né? Sempre tem um morador vizinho, e fala, você acha isso aí baratinho na internet, fica tranquilo. Então, voltou lá para casa para falar com a Maria. Bom, aí começou o pesadelo. O tempo passou, chegou o dia do grande churrascão, parecia que esse dia não ia chegar, e no dia antes do churrasco, havia chovido muito. E aí a Maria aproveitou para alfinetar o João, né? Se não fosse a cobertura que a gente fez no quintal, hein? Você foi contra. Viu como serviu? E durante o andamento do churrasco, alguma coisa deu errada. Começou a ter refluxo de água pelos ralos e o apartamento começou a ser inundado, né? Churrascão com a família, inundação. E muitos lá, primos, lá, parentes, falaram, dessa empresa não compro mais nada. Isso aqui é um fiasco. Foi aquele churrasco de domingo que ninguém mais queria lembrar, né? Todo mundo queria esquecer, principalmente João e Maria. E tem o déjà vu, né? Maria sempre morou com os pais em área onde tinha constante alagamento, e veio toda aquela memória, né, da infância da Maria, né? Passava com os pais, então todo ano praticamente trocava os móveis, perdia-se roupas, então vem todo aquele filme na cabeça, né, das pessoas aqui, no caso da Maria. E quem disse que não podia piorar, né? Na segunda-feira tem aquela chamada, teve a reunião, o churrasco era no domingo, nem o síndico nem a administradora puderam ser tão acionados rapidamente, né? Na segunda-feira tem a reunião de condomínio. E antes de entrar no tema, pede a moradora lá do apartamento vizinho de cima, né? Eu falei que ela ia entrar no processo. Ela entrou simplesmente para pedir a palavra e falar, ó, noite passada, né, domingo passado, eu quase não consegui dormir pelo barulho da chuva na cobertura. Não aguento a fumaça do churrasco. Falou que tinha comprado o apartamento no lado oposto da churrasqueira do condomínio, porque ainda era vegana. E ainda falou que não consegue, quando o João estaciona o carro, porque o carro dele é maior que a vaga, ela colocar o carro dela na vaga vizinha. Então, teve essa colocação antes do assunto. E aí entrou o pessoal lá da engenharia, da construtora, falando que a obra do João ainda tinha efetuado os rasgos nas paredes para colocar as tomadas, fez a cozinha americana na abertura que não poderia ser feita, e ainda veio o síndico falando que ela não poderia ter construído a churrasqueira sem ter pedido lá para o condomínio, sem ter pedido lá para a administração. Então, João terminou dizendo ainda, mas a minha obra tem RT conforme vocês pediram. Então, esse foi o término dessa reunião. E aí vem o golpe final. Eu sei que talvez eu esteja sendo até meio duro aí com alguns profissionais, mas o golpe final é, João, indignado, ele liga lá para a engenheira Adriana. E ela fala, o senhor só contratou a RT, o senhor não me contratou para acompanhar a tua obra. Né? Então, eles têm esse golpe duro, e aí, indignados, João e Maria decidem procurar um advogado e procurar os seus direitos, ingressar com o pedido. E aí chamou todo mundo, do incorporador ao síndico, lá no processo. Inclusive a engenheira que emitiu a ART. Então, na justiça, o condomínio
e a construtora alegaram que os danos foram gerados pela obra do seu João. Aí vem a minha visão de perito, né? E vem a pergunta: será que a justiça é cega? O juiz, que não entende na matéria, ele chama um perito, e esse perito, sem ter base nenhuma, e aí não é um demérito do perito, ele não tem condições de ver projeto, porque os projetos são falhos ou inexistem, ele não tem condição de ver os relatórios diários de obras, seja da obra da construtora, ou seja da obra do João e da Maria, e ele de certa maneira, ele termina por estar concluindo que esse relatório, né, que esse evento foi gerado por a responsabilidade de todos os personagens da história, que cada um não efetuou as suas partes, né, as suas responsabilidades, as suas ações para não existir o evento. Aí começa o nosso esclarecimento aqui de perito, importando aqui o personagem do perito. Aqui, minimamente, a gente tem duas normas da BNT para a gente estar trabalhando e colocando. A primeira delas, a NBR 16280, e eu grafei ali 2020, porque em 2020 é a terceira versão já dessa norma que iniciou com a primeira em abril de 2014. Então, nós estamos na terceira versão. Então, essa norma indica que, para que a obra seja liberada, um profissional habilitado, engenheiro, arquiteto, um técnico, um profissional habilitado, faça o plano da obra. A consequência é que todo o trabalho de um engenheiro, de um arquiteto, de um técnico, para ter legitimidade, tem que estar acompanhado de uma emissão de uma anotação de responsabilidade técnica, ou no CAL, né, porque o conselho se dividiu, o ARRT, e lá no técnico também tem, se eu não estou equivocado, a TRT. Então, o fato de aquela menção lá da administradora ou do João falar que tem o documento de RT, o documento de RT, ele é simplesmente um sinal de que um profissional habilitado está trabalhando. Mas ele não é o certificado de que está tudo liberado. Quem manda, na verdade, é o plano e o acompanhamento, né, o monitoramento, o trabalho técnico deste profissional contratado lá pelo João ou pela Maria. Na tabela A1 da NBR, só existem duas empresas, e aí o meu colega Vinícius falou de empresas, só existem duas empresas no mercado que podem atuar na reforma. Ou ela é uma empresa especializada, um exemplo, uma empresa que faz instalação de ar-condicionado, por exemplo, ela deve ter um engenheiro, essa empresa, que vai avaliar os riscos, vai checar estrutura e instalações elétricas, e aí sim vai fazer um projeto para te vender um equipamento. Isso é o que diz a norma. Não sei se a norma conversou com a nossa realidade, né, Vinícius? Não sei se ela conversou com a nossa realidade. E a outra empresa é a empresa capacitada. Aquele empreiteiro, aquele pintor, aquele profissional que vai atuar, mas na empresa capacitada, a denominação é, a empresa capacitada, ela tem uma supervisão de um profissional habilitado. Então, no corpo técnico da empresa do seu Joaquim, da empresa da Mariana, que tem lá uma empreitarazinha, deve haver, né? E o CREA regula isso. Você pode estar como engenheiro assessorando uma ou outra empresa com um número de carga horária, porque você é responsável por aquela empresa. E você dá ali treinamento, orientação, né, para que ele possa fazer um bom trabalho. Imagine que aquele pintor bem zeloso, ele gosta de trabalhar com aquela gambiarra, né, de luz. Ele vai lá no quadro e põe a gambiarra dele lá no quadro. Você contratou uma pintura e ganhou um incêndio, né, por um curto-circuito. Então, é uma situação que muitas vezes o pessoal fala, mas Cláudio é só pintar, mas Cláudio é só colocar um forro, mas Cláudio, e por que você é tão crítico? Porque quem decide se a obra é simples, se ela é crítica ou não, é aquele profissional que você vai lá contratar, responsável, ele vai avaliar a situação e ele vai dizer,
está fácil. Não, está complexo e vai tomar os cuidados para que a ação pretendida pelo cliente possa ser feita ou vai esclarecer o cliente. Dessa forma não dá, eu posso fazer de outra forma. Ok? E, esquecendo, essa norma é velhinha. A 5671 é de 90. A segunda versão já é de 90. Que fala dos intervenientes. Quem são os intervenientes? Todos aqueles personagens da história que eu contei. O incorporador, o construtor, o engenheiro, a engenheira, o João e a Maria, que são clientes, são todos os intervenientes, o corretor. Todos são intervenientes. E tem, cada um, direitos e deveres. Quem contrata tem alguns direitos, contrata tem alguns deveres e o vice-versa também. Aí eu vou entrar um pouquinho, trouxe mais alguns exemplos. Aqui é verídico, ficou muito na internet, tem gente dando risada aqui, mas foi trágico. Tem lá 2 meninos lá fazendo a demolição do pilar. Eu fico imaginando o que passa na cabeça, porque o outro está trabalhando, o outro está segurando, né? Não sei se ele está rezando, se ele está imaginando a mesma visão que o proprietário vai ter a não ter mais o pilar. Não sei onde ele está pensando, se está pensando no jogo do Corinthians. Eu ainda não entendi o que ele está fazendo, né? Mas ele está debaixo, e se o prédio cair, está no bolo. Provavelmente, no prédio que está aí, eu não tenho dados, mas é muito provavelmente que tinha RT. Pelo padrão do prédio, só libera com RT. Mas aonde eu pergunto, aonde está o RT, o responsável técnico aí? E aí estava bem claro, não é nem escondido, é um pilar. Né? Segurança do trabalho, vão falar, cadê o guarda-corpo que tiraram? Tem uma série de coisas, né? Mas assim, vamos focar e vamos ter atenção. Esse é do meu WhatsApp. Eu falo que os casos são verídicos. Deu ruim. Chega lá no meu WhatsApp. Eu preciso fazer um projeto. Quem disse que não valoriza projeto? Aí agora valorizou o projeto. Precisa fazer um projeto de recuperação estrutural. A alvenaria estrutural ao caminho do ar-condicionado. É só o ar-condicionado. Começaram a entender agora? Num processo, num prédio que tem alvenaria estrutural. A obra é simples, ar-condicionado é simples. Depende do contexto, né? Quem avalia isso? O profissional responsável que você vai contratar. Que provavelmente você não vai achar baratinho na internet. A cozinha americana aí, bonito, né? A cozinha americana aí. Alvenaria estrutural também. Eu vejo a história, muitas vezes depois de muita coisa acontecer, às vezes eu entro no prédio rezando, porque eu não vi ainda o que aconteceu. O menino lá no andaime, ele já estava vendo o que ia acontecer, né? Eu não tinha consciência. Mas eu muitas vezes entro às cegas. Quando o cliente pede um desconto, ainda eu falo, mas eu nem vi, eu acho que é bandeira 2 ainda. Que eu tenho que pagar o seguro aqui, que se eu não voltar para casa, né, os meninos precisam comer. Só uma obrinha de restauração de piso, troca de piso. Geralmente acerta o gás mesmo, né, coisa normal. E uma aplicação de um piso vinílico, só com uma colinha inflamável, coisa tranquila, né? É só o pedreiro pedir para o ajudante não fumar ou deixar algum aviso, alguma coisa, tudo tranquilo. Já entrei em obras que o apartamento estava quase pegando fogo porque estava esquentando a marmitinha nos tijolinhos com álcool ali, né? É simples, gente, é só uma pinturinha, é só um revestimento novo ali, é piso sobre piso, não pega nada. Quantos forros de gesso? A seta vermelha mostra aquela sanca, ali tem uma tubulação de gás, e aquela janelinha pequenininha na seta, é a ventilação que por norma tem que ter. Porque se houver um vazamento, esse vazamento não vai ficar contido na sanca. Senão você vai criar uma câmara de gás. Vamos colocar um forro aí, né? O forro é simples. Coloca um forro aí. Vamos torcer. Quantas bombas relógios, achando que a reforma é simples, temos? Não estou brincando não, gente. Não estou brincando. É muito sério. E aí tem os amigos, né? Você tem que ter amigo na vida, gente. Torcer para o mesmo time, né? Não pegar o celular na hora do serviço, para não largar ali. Estamos todo mundo junto.
né? Então, mas é o proprietário que contratou, colocou a equipe lá, não está no apartamento, se der algum BO, o zelador corre, o síndico corre, né? O menino aqui está usando luva, pelo menos, né? Então, mas não tem problema aqui à direita, né? Então não tem grandes problemas para ele. Mas o proprietário que contratou aquela pessoa provavelmente não vai socorrer. Vai sobrar para alguém socorrer. Aí vem os técnicos de segurança do trabalho com toda a razão. Mas cadê o profissional? Cadê a empresa capacitada que está sob a supervisão de um profissional habilitado? A norma é bonita, gente, mas ela não conversa muito com a realidade. E aí vem, eu sou muito dramático, é bonito, né? Aí tem uma situação assim, a nova fachada, a gente precisa saber qual que é a nova fachada, se é a fachada com pele de vidro, se é a fachada com persiana, né? Isso é mais a questão do síndico lá, querer uniformizar o processo. Mas agora, fora isso, que eles se preocupam, começa a ver a questão do parecer do bombeiro. Tem, em 2019, já uma emissão de um parecer do Corpo de Bombeiros, falando que todas as sacadas estão irregulares. Já tenha consciência disso. Aquele vidro, fechamento em vidro, não sei se dá para vocês terem acesso, talvez na internet tenham mais acesso. Aqui é a sala e aqui é a cozinha. Cozinha tem gás. Caixilho, a ventilação. Fazendo o fechamento, estou matando a ventilação. E o Corpo de Bombeiros falou também da compartimentação vertical. Muitos ainda tiram o caixilho interno, lá dentro, e uniformizam o piso. Você já não tem mais proteção alguma. Ninguém fala nisso. Sem contar que é aberto, justamente porque lá no projeto, para enquadrar, lembra o incorporador tentando se certificar para ter o ABITS? Se ele fechar, ele não tem ABITS, porque é um terraço aberto. O prédio vai ficar irregular logo se o incorporador fizer. Mas se o morador fizer, ninguém está deixando, nós estamos militando sobre isso. Estão falando sobre direitos do proprietário, de poderem fechar a sua área com um sistema articulado. Nunca mais volta, né, o articulado, mas com um sistema articulado. Tem um artifício legal, no entanto, ninguém perguntou para a prefeitura se isso podia. Análise do problema. O incorporador, ele não orientou o corretor que João e Maria não poderiam usar o terraço daquela forma, o seu quintal daquela forma. Tem responsabilidade. Assim como ele também não fez, na nossa história, os projetos orientativos para a construtora. A construtora não tem nos projetos de instalação, improvisou, não tem diários de obra, então ninguém sabe onde passa o raio da caixa, o raio da tubulação, para poder fazer o atendimento, e não fez com critério. E ainda não tinha nenhum registro, né, para auxiliar na investigação lá do perito. A administradora e o síndico não esclareceram os moradores sobre as regras, os riscos. A NBR 16280 não fala de você simplesmente pedir a RT. Fala de você implantar um programa de gestão. Aí meu colega Vinícius falou de gestão aqui. Programa de gestão. Programa de gestão vale para a administradora e para o síndico. Vale para o usuário final. A administradora e o síndico, eles preparam o terreno. Tem cópia de projeto para passar, para orientar. Tem todos os protocolos para servir de apoio a quem vai fazer a reforma. Estipula um programa, isso pode, isso não pode, as regras são essas, para antes de acontecer o BO. Antes de acontecer o problema. Então, essa é a responsabilidade de administradoras e síndicos. A engenheira Adriana, a engenheira da RT, não orientou o seu cliente, não entrevistou o seu cliente corretamente, não pediu um manual, não pediu um documento, não visitou a obra, não conhecia onde ela estava pisando. Então, dá para ser feito muitos trabalhos remotos? Sim. Pede um manual, pede orientação, acha no Google, a gente faz pesquisa lá na empresa, a gente sabe tudo. O apartamento já é em alvenaria estrutural,
A placa da construtora está no Google, está todo um monte de informação lá, só não usa quem não quer. Tem site, tem Facebook, tem prospecto da empresa, tem uma série de situações. Basta querer prestar um bom serviço. E esclarecer, João, Maria, não pode realizar. Essa obra não pode ser feita. Pelo menos no meu escritório não vou fazer, não vou te atender. Posso te fazer isso, isso e isso. Posso utilizar, como arquiteto, engenheiro, dispositivos para não rasgar a alvenaria estrutural. Coloco um gesso, coloco um mobiliário, coloco um painel. Dá para se fazer muita coisa do que o cliente quer, mas tem que conhecer o que você está fazendo e orientar o seu cliente claramente. Acho que é uma mudança de cultura que tem que acontecer e, fundamentalmente, orientação profissional para os clientes para que essa mudança comece a acontecer, né? A gente já vê alguma sementinha aqui, outra ali, mas, fundamentalmente, é o papel do profissional plantar essa semente, cuidar dela, regar bem, cuidar bem, para que ela vingue, né? Porque as pessoas não têm a obrigação de saber, mas nós temos. Obrigado, é isso mesmo. E eu espero que nós sejamos mais uma sementinha. Eu e você, por isso que eu trouxe essa palestra aqui, moldada ao perfil do Para Construção. E obrigado novamente. O final aqui, João e Maria, visando só os seus interesses, contrataram um profissional baratinho. Então, todos os personagens contribuíram para esse problema. Eu pedi, né? Eu falei que é o segredo. O primeiro segredo é a conscientização, gente. De todos. Do incorporador, que tem que saber que ele precisa assessorar melhor o construtor. Precisa muita empatia. O construtor, que tem que se profissionalizar, procurar o Senai, procurar as entidades, mapear sua empresa, montar processos. Quem compra, saber que o barato sai caro, medir exatamente o que está comprando, procurar profissionais recomendados, observar os trabalhos. Então, tem uma série de situações aqui e no final eu tenho um convite para vocês, para a gente poder melhorar esse processo de consciência, a qual acho que a gente está participando dessa conscientização, o Vinícius com as colocações e acho que todos os palestrantes que virão a seguir. Da conta de água, o Vinícius contou quase todo o segredo aqui. Imagine se você não tenha que esperar o mês inteiro e você controla dia a dia as medições lá com seu zelador, com a equipe da manutenção, né? Às vezes numa grande empresa, algum funcionário coloca lá numa planilhinha no Excel, coloca lá num sistema de inteligência ou um simples aplicativo. E você vai saber exatamente que alguma coisa deu ruim naquele dia. O pico foi muito grande de consumo. E se você não teve nenhuma atividade de lavagem de pátio, alguma coisa que pudesse estar compatível com aquela medição, você teria ali, logo no primeiro dia, às vezes até primeiras horas, o evento. E até caracterizaria, puxa, deve ter sido quando o caminhão passou lá, deve ter rompido aquela tubulação. Então, são situações que você tem parâmetros e indicadores, não é, Vinícius? Legal, gostei, hein? Vamos fazer palestra junto. E aí, um dado. Isso aqui de um livro sobre a gestão de tempo que eu li. Cerca de 70% dos eventos que são urgentes poderiam ter sido evitados ou não chegar da forma tão urgente assim. Basta que você possa mapear, ter processos, indicadores, mapear e gerir, controlar essas situações. Por isso, o segredo aqui será indicadores e controles, os relatórios diários de obras. Relatórios diários de obras. Vai salvar a vida do perito, que vai mapear. Vai salvar a vida da construtora, que fez tudo certinho e conseguiu mostrar que fez. Vai salvar a vida do João e da Maria, que muitas vezes, dependendo da situação, no relatório de obras, alguém vai começar a abrir uma alvenaria estrutural e o profissional que for o responsável, se ele estiver acompanhando os relatórios, seu João, para. Eu não tinha essa informação, isso aí deve ser alvenaria estrutural. Para que eu estou chegando aí. Então pode evitar uma série de tragédias, porque você tem mais controle, você tem mais dados. E o Vinícius, eu fiquei bravo, mas eu fiquei muito agradecido. Ele falou que num processo só de demarcação da primeira fiada da alvenaria, mais de R$4.000 por mês no case.
controle aqui é impagável para o exemplo que eu dei, né? Porque vai sair bastante caro. Moral da história. Todos nós, clientes, fornecedores de materiais, profissionais, corretores, construtores, incorporadores, a qual eu me incluo, nós temos a nossa parcela. E precisamos trabalhar com responsabilidade sobre ela. Seja um responsável empático e execute a sua parcela contratando bons profissionais, projetos, assessores, consultorias e faça os registros das atividades, pois essa prática irá criar uma cultura de qualidade na empresa, no processo. Quanto mais você controla, mais você vê, isso poderia ser melhorado. Isso poderia ser melhorado. É mentalidade. Isso eu tirei do insight do livro Poder do Hábito, no caso da Alcoa. Com um simples controle da segurança do trabalho, a empresa teve uma reviravolta e os seus números financeiros potencializaram e muito. É um caso bem interessante, isso me deu um grande insight. Quero agradecer e fazer um convite a todos vocês e a vocês que estão na internet também. Aqui está o QR Code. Nós vamos fazer em outubro, a data é entre 19 a 28, a gente está verificando com o estúdio. Internet. É um evento de implantação de condomínios. E um pouquinho dessa história e muito do que a gente pode trazer de mais conscientização, mais ferramentas, nós estaremos levando para vocês, incorporadores, construtores, consumidor final, projetistas, arquitetos, engenheiros, todos que trabalham na cadeia. É um processo da Universidade Prevent que a gente já lançou, temos alguns cursos, iniciamos pelos síndicos, que é o meu público-alvo, mas a nossa missão, e esse evento vai marcar também para gerar informações para incorporadoras, para construtores e demais players, a gente vai estar ampliando aqui. Muito obrigado. Pois, por favor. A pessoa entra no prédio, vai lá, ocupa o apartamento, tal, etc. E aí, o que acontece? O sujeito tem a ventilação dele normal, a iluminação, isso tem como o pessoal saber, dentro do manual do proprietário, né, que isso está de acordo com a norma de desempenho, né, que é a 15575. E no caso da acústica, como é que isso é possível? Porque às vezes o cara põe a janela, que ele já pôs em vários, mas naquela região, por exemplo, estou aqui na beira da Marginal. Como é que isso é possível levantar e solucionar um problema desse jeito? Bom, o senhor falou da norma de desempenho, a 15575, ela demorou um pouquinho a ser implantada, né? Demorou, não sei ainda por quais razões, era para nascer em 2010, foi nascer em 2013, né? Foi ser colocado em 2013. E um dos grandes problemas é a acústica. Inclusive como fazer ensaio, os critérios para que isso ocorra. Não está muito aqui ligado ao processo da palestra, mas acaba sendo uma matéria de perícia. Você vai ter que realmente abrir os projetos do imóvel, verificar data de execução desses projetos. Tem muita coisa que às vezes é complicado na perícia. Por quê? O projeto é de 2012, a norma é de 2013. Aí tem algumas coisinhas assim, como é que você faz? Em tese, você pode até intuir e, por analogia, falar, poderia ser dessa forma. No entanto, o projeto não estava regido pela NBR 15575. Mas tem que fazer ensaio. Às vezes o ensaio é mais caro, ou as pessoas não querem esse custo, e precisa investigar se aprofundar no tema. Só que tem muitas coisas que podem ficar em cima do muro, porque não está tudo... Às vezes a norma não traz o deve, traz recomenda. Então tem uma série de situações que às vezes não é preto no branco, não é uma coisa tão clara, mas são pontos a serem investigados. A localização da unidade, do empreendimento, né? Porque talvez numa região ela atenda, numa outra região, como o senhor citou, próximo de uma via de tráfego mais crítica, né? Pode acontecer sim, mas o senhor me trouxe uma indicação muito importante que eu acabei esquecendo. A NBR 16280, ela fala do manual. E tudo que for feito além ou excedente ao original, no final da obra,
o projetista, né, o responsável técnico, tem que reformar o manual, tem que atualizar o manual. É um direito, inclusive, do consumidor. E só um aviso para quem é advogado, para quem fala que norma não é lei. Não é lei mesmo. Só que numa perícia, a norma é objeto de avaliação. E, pelo direito do consumidor, todo produto ou serviço colocado na praça tem que atender às normas. Então, aí tem um fechamento de quase uma obrigatoriedade por lei. Inclusive, se o síndico é um prestador de serviço, ele tem que atender norma. Por isso que a gente vai fazer o evento de implantação, porque ele só vai pensar em ter algum processo de manutenção quando ele acha que está chegando perto de 5 anos, que ele quer fazer o primeiro laudo para verificar se tem algum problema contra a construtora. Só que ele esqueceu que desde o primeiro dia ele tinha que ter implantado a norma de manutenção, a 5674, Programa de Gestão de Manutenção. E não tem nenhum controle sobre as reformas que está ocorrendo nas unidades, que é o Programa de Gestão de Reformas. Aí ele vai acordar tarde. Às vezes até a construtora fez a cozinha americana, perdeu a garantia. Tudo bem que não é bem tão sério assim, ou às vezes precisa avaliar. Mas você está deixando a incorporadora, a construtora, ter a informação que precisava para tirar o imóvel da garantia. Então tem muita coisa para se remar nesse trajeto. Talvez eu não tenha respondido tão específico, mas é muito profundo o questionamento do senhor. É um objeto de perícia e, dependendo da perícia, vai faltar elementos para chegar a uma conclusão exata para responder. Mas que precisa exercitar, sim. Um exemplo que a gente pegou é um empreendimento que ele é todo ele, o andar inteiro, em drywall. Não, inclusive as paredes de divisa entre unidades. A maior reclamação é barulho. Então, assim, norma de desempenho. Tem que checar, verificar se tem elementos isolantes dentro do sistema. Ninguém está aqui para dizer, né, que está tudo errado. Mas, até o conceito a gente precisa pensar. Por isso que eu quero trazer uma reflexão para incorporador, para construtor, porque tem como você utilizar a tecnologia que o Vinícius colocou a seu favor, mas com consciência e sabendo o seu lugar. E aí cada um dos personagens, sabendo o seu lugar, tendo a empatia, escolhendo melhor, com certeza, acredito que o nosso sonho vai ficar um pouquinho mais perto. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, Cláudia. Você falou assim, quem vai fazer, né? Quem vai fazer, a gente espera que seja o profissional habilitado, que o cliente tenha consciência de contratar um profissional que seja habilitado para fazer o serviço, qualquer que seja, até uma simples pintura, né? Porque ficou muito claro aqui que, às vezes, uma pintura não é uma coisa tão simples assim. E aí, a NBR, ela não é lei, só que ela tem força de lei, que é como a gente costuma falar, né? Ela não é lei, mas ela tem força de lei. Sim, ela é utilizada em tudo, né? Em perícia, em avaliação judicial e tudo mais. E aí eu até brinco assim, que planejamento é tudo. E eu brinco assim, que planejamento até para tomar banho, porque se você esquece de pegar a toalha, se você não checou se tem sabonete ainda, o banho não vai sair bem feito, né? Exatamente. Cláudio, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, obrigada. muito sucesso. Muito obrigada. Obrigado, prazer.